Olá, pessoal. Meu nome é Adriano Rocha e sou psicanalista clínico, professor de psicanálise. E hoje eu tenho a honra de ter aqui nessa gravação a doutora Nassir Agnello. Ó, quase que eu falei o nome dela errado. Depois ela me corrige se estiver certo ou se estiver errado. Chamei ela para um bate-papo. A Nassir é uma pessoa que eu conheço já, acho que é mais de um ano aproximadamente. E é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que a gente tem vontade de ter no nosso convívio profissional, no nosso convívio pessoal. E aí, a gente, às vezes, em turma, né, alguns psicanalistas, a gente toma um café junto, a gente almoça, e eu tive a ousadia de chamá-la para um bate-papo. E ela aceitou. Olha que honra a gente poder conversar com ela aqui. Vou passar a bola para ela. Fica à vontade, Nassir. E depois a gente começa a contextualizar o nosso tema que a gente vai escolher para falar hoje, tá bom? Tá contigo aí. Olá, bom dia. Meu nome é Nassira Agnello, sou psicanalista clínica, hipnóloga, e o prazer é todo meu. É uma honra muito grande estar participando desse momento com você, Adriano. Muito bom, muito bom. Falei o nome certo, então. Já comecei certo, que bom. Bom, Nassir, eu vou chamar você de Nassir para a gente ficar mais à vontade, que a gente é praticamente amigo, né? Nassir, eu resolvi escolher esse tema para a gente falar hoje, porque o carnaval tá aí, né? A gente está em época de carnaval e, à luz da psicanálise, vamos conversar um pouquinho, bate-papo livre aí, né? Lembrando que a psicanálise não tem o intuito de fechar um assunto, não tem o intuito de ser dona de nenhum saber. A gente vem aqui compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para colocar uma pitadinha, né? A gente não quer colocar um ponto final, a gente quer colocar um tempero nessa situação toda e que leve as pessoas que forem assistir esse vídeo à reflexão, né? Então, o meu convite a quem for assistir esse vídeo é que assista a ele desarmado, se permita se colocar nas situações que a gente vai falar, esteja aberto à transformação, que é esse o convite da psicanálise. Um convite à autorresponsabilidade, um convite à pessoa se olhar, né? A gente vai estar falando o tempo todo aí das outras pessoas, mas ao falar delas, a gente vai estar falando de nós mesmos. É um convite à autorreflexão. Então, eu queria começar falando, Nassir, perguntando para você a sua opinião, tá? A sua opinião pessoal, profissional sobre o carnaval. O que, que é o carnaval simboliza para você? Representa para você? Fique à vontade. O carnaval, para mim, ele representa um tempo de permissão, tá? É um tempo onde as pessoas é o segundo maior evento que o brasileiro espera durante o ano. É o mais importante para o brasileiro, entende? E eu vejo que é uma época, um período em que as pessoas se permitem mais, né? Elas liberam uma permissão maior para para buscar aquilo que ele guarda, aquilo que ele espera durante o ano todo, aquilo que ele não consegue fazer, ele tenta fazer durante esse período de carnaval. Isso não é generalizado, tá? Isso é feito para algumas pessoas. É o Muito que eu bom. entendo. Perfeito. Já começamos aí aquecendo um pouquinho do que as pessoas, do que está por vir nesse bate-papo nosso, né? E por que que é tão importante a gente falar do carnaval, né, Nassir? Eu acredito que o carnaval, na verdade, ele está sendo ali o que vai puxar, na verdade, coisas mais profundas, tá? O carnaval, ele tem questões psicanalíticas muito importantes que nós vamos discorrer aqui. E nessa linha do carnaval, que é um efeito em massa, né, em que você tem ali o coletivo, e outras questões também, eu vejo que pode ter alguma dinâmica parecida entre o carnaval e o Halloween, né? Geralmente em outubro. Inclusive, eu queria complementar o seguinte:
Entre o carnaval e o Halloween, eu vejo uma correlação. E que correlação que seria essa? Eu vejo que tanto o carnaval como o Halloween, que é o Halloween, inclusive, é algo que introduziu no Brasil mais recentemente, né? Nós temos ali um efeito em massa, nós temos um evento coletivo, nós temos utilização de máscaras e fantasias, tanto no Halloween como no Carnaval. Então eu vejo que são manifestações que têm ali uma origem muito parecida. Então, olha só, já ampliamos um pouquinho. A gente começou falando de Carnaval, agora a gente foi um pouquinho para o Halloween, né? E tudo isso se conecta com o que você falou no início, que é a permissão, as pessoas se permitirem um pouco mais, né? Bom, nesses 3, 4 dias de carnaval, que no Brasil, inclusive, é bem conhecido, né? Como o país do futebol e do carnaval, né? Virou referência na questão cultural. Aqui se valoriza muito o carnaval, né? E para alguns pode ser um momento de descanso, né? Algumas pessoas utilizam o carnaval para descanso, outras não. O que você percebe no seu entorno? Como que as pessoas veem o carnaval, né? E como que você vê o carnaval? Como que é esse momento para você? É um momento de descanso? É um momento de folia? É um momento de retiro? O que você percebe em você? O que você representa? O que você faz durante o carnaval? E o que você percebe no teu entorno? O carnaval, para mim, é um período de recesso mesmo, é um período de descanso. Como eu sou cristã, eu tiro esse período para focar na minha espiritualidade. Tá? Eu já busco uma limpeza espiritual para chegar até a quaresma, que seria na quarta-feira de cinzas, onde começa a quaresma, e aí os 40 dias eu sou bem focada nisso, acredito muito, né, na espiritualidade. Então, eu vejo que algumas pessoas, hoje o Brasil é um país onde muita gente busca esse período para fazer retiros e focar justamente na sua espiritualidade. E eu, na minha opinião, acho isso muito importante. Porém, não critico também o outro lado, as pessoas que querem se divertir, que buscam, já se preparam durante o ano para ter aquele momento de prazer, de buscar, né, sair, se divertir, viajar. Muitos viajam, praia, né, resorts, acho isso muito legal. E também os blocos das avenidas, os shows, respeito totalmente, acho muito bacana. Muito bom, muito bem. Lembrando que o psicanalista, a, a Nacira trouxe aqui como que ela, o que ela faz no carnaval, né? Ela trouxe ali o lado pessoal dela. Durante os nossos atendimentos, todos os nossos conteúdos pessoais, eles não entram nos atendimentos. Então, aqui já é um bate-papo, é uma gravação, a gente fica à vontade para emitir nossas opiniões pessoais, né? Nós somos livres profissionalmente, então a gente pode fazer essa exposição. Mas quando o paciente chega na CIR, o paciente ele está ali, você está atendendo ele, né? Como que funciona essa questão, né? O que ele fez no carnaval, o que ele deixou de fazer? Como que é essa relação entre o que você acha do carnaval e o que o paciente acha do carnaval? Como que funciona essa dinâmica no atendimento, quando o paciente chega para você e diz, olha, eu fiz coisas horríveis no carnaval, né? Como que funciona no atendimento isso? Eu sou uma pessoa bem parcial com relação a isso, tá? Eu deixo meu paciente muito livre, muito tranquilo. Os meus pacientes que são atendidos, eles sabem o que eu estou falando. Eles têm total liberdade em falar e não existe qualquer tipo de julgamento, de opinião pessoal diante do meu atendimento. Eu acredito que ele precisa trazer tudo aquilo e eu valido o que é importante para ele. Entende? Muito bem, muito bom, é isso aí.
Então, nós não fazemos o julgamento de valor, né? E todo o conteúdo ali que traz para análise, que importa é o conteúdo do paciente. Nós não estamos ali para ensinar, não estamos ali para julgar. O que importa ali é a dor do paciente, né? Isso que é o mais importante. É um espaço ali que é dele, né? Muito Sim. bom. Agora a gente pode falar um pouquinho, Naci, sobre a que serviço está o carnaval, né? Mas por que o carnaval existe, né? Você comentou aí da questão da espiritualidade, né? E eu queria colocar mais alguns pontos, né? Claro que tem uma questão cristã, né? Que vem aí, que é a questão da quarta-feira de cinza, a questão de não comer carne, tem vários fatores aí. Agora, o carnaval em si, eu fiz aqui algumas pesquisas para falar com vocês, e aí um primeiro fator, a serviço do que está o carnaval, né? Esse é um termo que a gente utiliza muito na psicanálise. A serviço de que está esse sintoma do paciente? Então, aqui eu vou perguntar, a serviço de que está o carnaval, né? Uma das questões que eu coloquei aqui é o fator econômico, né? A previsão de movimentação financeira no carnaval deste ano no Brasil é de 9 bilhões. Então, são trios elétricos, há muito investimento, há a questão do turismo, né? Então, o primeiro fator do carnaval é o fator econômico. As pessoas gastam, né? São fantasias, são espaços que são utilizados, há muita movimentação financeira. E essa questão do financeiro, a gente sabe que a gente está num mundo capitalista, basicamente, como isso é importante, né? Um outro fator seria a visão da antropologia, tá? Em que eu anotei a questão que chamam de função de inversão, que conecta muito com a permissão que você falou. Na antropologia, a inversão seria aquelas pessoas que se permitem viver as suas fantasias naquele momento de carnaval sem ser cerceadas, né? Sem ser boicotadas. Algo que elas comumente não fariam. Então, a gente não vê, por exemplo, pessoas durante o carnaval, não é algo trivial, a gente vê pessoas sendo presas por atentado ao pudor. E tem um monte de gente, às vezes, andando seminuas, né? E outras questões comportamentais, a gente não vê questões de assédio, né? Tem várias questões que se permite durante o carnaval. Então, tem essa questão da antropologia também. E aí é criado uma ambiência de desordem permitida, a qual de algum modo pode contribuir para a ordem. Olha só que questão importante, se conecta muito essa questão da antropologia com a psicanálise. Então é criado um ambiente de desordem para de algum modo contribuir para a ordem. A libido, né, que na psicanálise é essa energia presa no sujeito, ela é liberada. E na psicanálise nós chamamos de catarse. E ela deixa de ser canalizada, essa libido, a libido que é liberada, essa energia, ela deixa de ser canalizada para um modo violento, por exemplo, durante essa época. Né? O que você acha de tudo isso? Então, eu vejo que, para muitas pessoas, o carnaval está totalmente ligado à sexualidade, de uma forma diferente. Então, o que as pessoas fazem? Durante o ano, eu não usaria essa roupa na rua, mas no carnaval eu posso. Nesses dias eu posso ficar seminua, entende? Durante o ano, se eu for pega fazendo um ato sexual na rua, né, dentro de um carro, eu sou presa. Durante o carnaval é permitido. Então, isso gera muita doença, muitos crimes, muita violência nesse período, entende? Então, é o período onde as pessoas liberam muito essa questão da libido e onde depois, quando elas caem em si, quando termina esse carnaval, que elas vão retornar ao seu ambiente normal, elas colocam a mão na consciência para dizer, meu Deus,
E agora? Então, para muitas pessoas isso acontece. A gente recebe muito isso dentro do setting. Entende? Nossa, eu fiz isso, mas eu havia bebido, entendeu? Estava no clima, naquela energia, e eu acabei, não sei como, eu acabei cometendo isso, fazendo aquilo, não faria isso em outra época do ano, entende? Muito bom, Lacer. Isso aí, isso mesmo. As pessoas, como diz no popular, enfia o pé na jaca, né? É comum ali, é comum a pessoa fazer várias coisas que talvez normalmente ela não faria, né? Você comentou a questão da sexualidade. A sexualidade para a psicanálise ela é base, né? Mas não só a sexualidade genital, né? Para Freud, o criador da psicanálise, a libido, a sexualidade, ela é uma energia de vida, né? A gente chama de energia pulsional, é o que dá movimento no sujeito, né? Então, ela vai muito mais do que a questão genital. E aí, durante o carnaval, a gente vê vários excessos, né? Esses excessos aí passa pela sexualidade, como a Nassir falou, passa pelo consumo de drogas, o abuso do álcool, né? Que mais? Tem várias questões de traições também, né? Questões de ultraexposição do corpo das pessoas. Questões financeiras, Que, uhum, questões financeiras, a pessoa depois ela fala, meu Deus, eu exagerei ao ponto de ficar aí um bom período presa, né? Eu vou ficar preso naquilo por um bom período. E aí ela se coloca, nossa, como eu cheguei a gastar esse valor? gasto que não tem, né, Nassir? Gasto que não tem. Depois precisa tratar isso em terapia. Exatamente. Aí a gente percebe, então, que ocorre ali uma espécie de catarse coletiva. Na psicanálise, a catarse é um termo que a gente utiliza muito para a expressão do mal-estar, das dores do paciente. E ali, durante o carnaval, o pessoal está numa histeria coletiva ali, aquele efeito de massas, né? Isso foi muito estudado por Freud, inclusive, essa questão da massa. Tem um livro do Freud, eu gosto de fazer muita indicação de livro, que ele escreveu em 1921, que vai tratar muito desse tema, tá? Que era a psicologia das massas e análise do eu. É um livro exatamente que trabalha essa questão do coletivo. E Freud escreveu esse livro no contexto das guerras, né? Das guerras mundiais. E vai analisar como que o sujeito se comporta em grupo. Revela ali os mecanismos psicológicos que os tornam mais suscetíveis à influência e à manipulação. Então, a gente percebe, Nassir, que o sujeito, né? Na psicanálise a gente não fala muito de indivíduo, a gente refere-se muito a sujeito, né? Por que sujeito? Porque ele se sujeita ali ao inconsciente dele, ele se sujeita ali, tem várias variáveis ali que fazem com que ele seja sujeitado, né? Ao ambiente dele e tudo mais. Então a gente percebe que o sujeito no coletivo, ele às vezes não age como ele agiria sozinho, né? Ele fica todo poderoso, né? Ele faz um monte de coisa ali que ele não faria sozinho. Então aí a gente vê, por exemplo, esses efeitos de massa quando as pessoas começam a agredir, por exemplo, um mendigo na rua. As pessoas começam a fazer várias questões, estupro coletivo, né? Olha como a gente está estendendo esse tema do efeito das massas. Para Freud, nos estudos dele, é como se a pessoa no coletivo ela ficasse burra. É como se aquele ego dela, aquela inteligência, aquela cognição dela, ela ficasse em segundo plano. E o que manda num efeito de massa é o todo. Então, a gente vê isso comumente em governos totalitários, por exemplo, em que as pessoas fazem o que o líder quer. A gente vê isso, inclusive, em efeitos religiosos, em que as pessoas se matam no coletivo, porque
o líder, estão seguindo o que o líder pediu. E aí elas se suplantam em nome de algo maior. Tem pessoas que se matam, não, os kamikazes, em nome de algo maior. Então aquele sujeito ele desaparece e aparece algo maior do que ele coordenando ele. E aí a minha pergunta é o seguinte, né? Como que as pessoas têm sido influenciadas, né, Nassir? A gente está num ambiente em que a mídia, as redes sociais, até governos também, com fake news, com as questões em redes sociais, propagam fora do Brasil. A gente teve governo nos Estados Unidos que acabou tendo muitas questões de fake news e foi eleito, né? E hoje, com o poder da internet, há muita manipulação, cria-se o efeito bolha, e as pessoas são muito manipuladas. As pessoas elas estão sendo coordenadas por muitos agentes externos. Nessa conexão com a psicanálise, eu achei aqui uma crônica de um médico e um escritor brasileiro, que eu até vou passar o nome para vocês aqui. A gente tem que enaltecer esses heróis brasileiros, essas pessoas que trazem boas referências para nós, né? Que é o Moacir Scliar. Ele conta uma historinha em que ele explica para a gente essa questão do aparelho psíquico à luz da psicanálise. Ele explica muito bem. E aí eu escolhi essa história para poder explicar para vocês um pouquinho sobre o aparelho psíquico, né? Por que as pessoas fazem tantas loucuras no carnaval? Vamos entender um pouquinho sobre a mente do sujeito? Esse é o convite que a psicanálise nos traz. E aí, o Moacir, esse médico e escritor, Dr. Moacir, ele traz a seguinte história. Eu condensei ela um pouquinho, que é o seguinte. A nossa mente é como uma casa em que vivem 3 habitantes. No térreo, né, ao nível da rua, né, ou seja, o contato ali com a realidade, né, com o mundo externo, nós temos um sujeito que não é propriamente o dono da casa, né, daquele sobrado, mas esse sujeito fica ocupado o tempo todo e preocupado também em pagar as contas, em limpar a casa, em fazer o mercado, em lavar, em cozinhar. Ou seja, ele é o executivo da casa, né? Ele é o faz tudo. Porém, esse sujeito, que na psicanálise nós chamamos de ego, ele tem que conviver com outros 2 moradores, né? Ele mora num sobrado, ele não mora sozinho, não. No andar superior a ele, mora um senhor aposentado, que tem uma bengalinha, né? É um senhor muito rígido e carrancudo, com estantes cheias de livros. E aí, esse senhorzinho, nós chamamos na psicanálise, metaforicamente, de superego. E ele tem um único objetivo. Quando o morador de baixo, ou seja, o ego, faz algo um pouco fora da rotina, ou seja, quando ele bota o ego lá embaixo, ele coloca uma música no rádio, começa a cantarolar alto, né? Começa a dançar, começa a se sentir livre, né? Conta uma piada para alguém que ele recebe em casa, ou quando ele leva uma namorada lá para ele namorar na casa dele. Aí esse senhor do andar de cima, que é o superego, começa a bater a bengalinha dele para fazer barulho, para dizer assim, olha, se contém aí embaixo, você está muito solto, né? Olha a metáfora que bacana. Mas aí tem um terceiro morador. Além desse senhor que é o superego, além do ego que mora no andar térreo, temos no porão, um porão sujo e desorganizado, que mora lá nesse porão, o terceiro habitante dessa casa. Lembrando que essa casa é a nossa mente. E esse sujeito, né, essa instância psíquica, vamos chamar assim, é o id. É o morador que não tem modos. Ele é totalmente assim, sabe criança, Nassir? Que fala quando quer, corre para cá, corre para lá, sabe? Parece aquelas bombinhas que você solta no chão, que fica correndo atrás. É uma pessoa, assim, que não tem organização. E esse morador, ele tem um apetite sexual muito grande. Ele mora lá no porão, mas ele é um taradão. E aí, esse morador, que fica lá escondido no porão, ele fica preso. Afinal, ele é meio, né?
Ele é meio ali perigoso, né? Vamos chamar assim. E esse id, ele quer convencer o ego, que é o morador do térreo, a sair junto com ele no carnaval. Ele tá doido para poder cair na gandaia. E aí ele consegue, né? Ele consegue convencer esse ego a ir para o carnaval. Aí o id e o ego saem do porão. E aí, como que ele consegue convencer o ego? O id fala assim pro ego, ego, você merece. Cara, você lava, você passa, você cozinha, você paga os seus boletos. Cara, você é muito certo, você tem que viver, a vida é uma só. Ele enche de argumentações, fica falando lá do porão e chega uma hora que o ego abre o porão e solta o id, né? E aí vai meio que arrastando o ego. O ego não vai muito convencido, não, mas o id é aquele, sabe, aquele cara para frente, aquela mulher que é toda animada, sabe? E aí pega e sai e vão pro carnaval. Passa os 3, 4 dias de folia, muito samba, muita bebida, trio elétrico, tudo aquilo que a gente falou lá, Nascer, eles fazem. Aí eles voltam na quarta-feira de cinzas. O ego e o id, daquele jeito, né? Daquele jeito, todo acabado, né? O id volta, ó, de boa. Ele volta pro porão dele dizendo, ego, obrigado. Cara, você foi parceiraço. Adorei a nossa farra, né? O id é o mundo dele, ele adorou aquela bagunça. Aí ele volta pro porão dele e vai dormir não sei quantos dias, não sei quantas noites, vai curtir a ressaca dele. Tranquilão. Afinal, ele não tem que fazer nada, né? Ele só vive no porão. Mas o ego não. O ego é aquele sujeito, aquele arquétipo do sujeito, ou que é aquela pessoa responsável, aquela pessoa que ela tem o princípio da realidade, do social, das normas com ela, né? Bom, só que quando o id e o ego estão voltando, né, para casa, eles olham lá na janelinha do sobrado. Quem que tá lá olhando eles? Lá pela janelinha do sobrado? O superego. O senhorzinho tá lá de longe, igual aquela vizinha que fica cuidando da vida de todo mundo na rua. Pois assim tá o superego, tá lá na janelinha, né? Tá lá na janelinha, dizendo assim, ó, eu tô aqui em cima, eu sou o juiz, hein? Sabe o juiz? Quem já foi no tribunal sabe, o juiz ele fica no nível mais elevado, né? O superego é como julgador, fica ali. E aí, muito bem. O id fica saciado lá no porão e o ego fica se penitenciando a partir da quarta-feira de cinza com a sua culpa, com a sua culpa. Aí o ego, à noite, né, ele pega ainda sonha. E o que é o sonho do ego à noite? Ele sonha que os 3 moradores da casa estão num bloco carnavalesco se divertindo a valer juntos. Ou seja, os 3 fizeram a paz e saíram juntos. E aí ele sonha dessa forma, né? Pois o sonho expressa o desejo do sujeito, né? Bom, aí, Nassir, o que eu queria que você comentasse, né? Diante dessa questão em que o ego, né, que é parte da nossa mente, tem o ego, que é aquela parte da mente que fica com culpa pós-carnaval, né? Que é aquele paciente que te procura depois do carnaval, cheio de questões, né? E eu queria que você dissesse um pouquinho, qual que é esse saldo do carnaval para algumas pessoas que te procuram atendimento? Os atendimentos, eles aumentam muito, pessoal, pós-carnaval. E eu queria que a Nassir compartilhasse um pouquinho como que é essa experiência clínica dela com esses pacientes que vão à forra na vida, em vários momentos, e depois chegam e pedem ajuda. Como que funciona essa dinâmica, Nassir? Olha, essa analogia ela é muito, muito boa. Ela explica assim exatamente como a mente humana. Eu achei ela incrível. Uma forma muito fácil da pessoa entender como funciona, né? Para nós psicanalistas, como que nós vemos a mente do nosso paciente, tendo o id, né, o bagunceiro, aquele cara que fala, ó, a gente só vive uma vez, só se vive uma vez, vamos lá, né? Vamos lá, vamos detonar, vamos acabar. E ele convence o ego a chegar lá e fazer aquilo que o ego não faria, né? Mas a manipulação dele é tão forte
muitas vezes as pessoas, se elas não estão preparadas, elas caem naquela situação. É mesmo, né? Nossa, você não faz nada de bom, você só trabalha, só paga conta, você precisa sair dessa mesmice, a sua vida não tem graça, né? Você não. O que você faz de bom? Por que você vive, então? Então, aquilo faz com que a pessoa pare e fale, nossa, realmente, eu vou buscar algo novo, algo gostoso, vou ver se isso é bom mesmo. E aí, vai que vai. Então, para a gente entender essas três partes da mente, é um brigando com o outro. Aí o superego fala, não vá, se eu fosse você, eu não iria. Então, é uma voz dentro da gente falando, olha, isso é perigoso. Porque o cérebro é protetor, né? Ele protege a gente. Ele vê que existe ali um perigo. E quem que fala isso? O superego. Existe um perigo, não vá, né? Falando para o ego. Aí o id fala, ó, não dê ouvidos para ele, vamos lá, né? A gente precisa, a gente merece, a gente vai ser feliz. A gente vai ser feliz. E aí, quando retorna, é onde eles colocam a mão na consciência, o id não, porque ele não tem consciência, mas onde o ego fala, nossa, agora eu preciso pagar as contas, eu preciso retornar à minha vida normal. E aí vem cheio de feridas, né? Onde o paciente chega na sessão cheio de feridas, cheio de neuras, muita neurose, muito problema, não sabe às vezes nem como vai falar, como vai se abrir, às vezes tem dificuldade, às vezes a gente tem que usar uma técnica, uma dinâmica de relaxamento com o paciente para ele conseguir olhar e falar, porque às vezes ele não quer nem ouvir aquilo que ele fez. Então ele prefere nem falar para não ter que ouvir, para não ter que reviver aquilo. Mas para nós é necessário que a pessoa reviva tudo aquilo para tirar de dentro de si para receber a cura, né? Que para a gente a psicanálise é a cura pela fala. Então o que eu vejo é isso, é muito difícil para ele falar, mas quando ele fala, né? E aí a gente vai, leva toda aquela analogia para ele e demonstra, a gente acolhe aquela dor de início. Precisamos acolher essa dor dele, compartilhar com a gente, demonstrar, né, esse vínculo que ele provavelmente já tem com o seu terapeuta, né, já tem com a gente. Então, ali, muitas vezes ele consegue. E, por outras vezes, leva um tempo, né, um tempo bem, bem difícil. Dependendo da gravidade da situação, a pessoa leva um bom tempo aí para chegar num contexto de que não, realmente tá tudo bem, eu vou me perdoar, eu vou entender e vida que segue. Muito bom, Nassi. Isso aí. Eu queria complementar que a gente percebe os pacientes com sintomas, inclusive melancólicos, depressivos, muito comum pós essas farras, né? A pessoa foi à forra ali, como se diz, é muito comum, né? E aí a neurociência vem corroborar muito com as teorias da psicanálise, né? Nós temos ali Eric Kandel, na década de 90, veio comprovar muitas coisas que Freud falou há mais de 100 anos atrás. E uma das questões aí importantes da neurociência, uma das contribuições que agregam aí com a psicanálise, é que durante ali essas catarses, né, o ser humano ele tem ali uma hiperliberação de dopamina e muitos neuroquímicos também, né? E aí, diante dessa hiperestimulação, depois o ser humano, a mente, o corpo, né, ele entra num estado de tentativa de equilíbrio, que a gente chama de homeostase. E o que seria isso? Bom, é aquela síndrome de segunda-feira. Quantas pessoas segunda-feira você fala assim, bom dia, a pessoa ou não responde, ou fala assim, bom dia só se for para você. Por quê? Às vezes a pessoa teve tanta farra no final de semana, foi uma agenda tanto de excessos, que chega na segunda-feira a pessoa está depressiva, está melancólica. Ela teve ali uma enxurrada de dopamina, de adrenalina, noradrenalina, tantos neuroquímicos no cérebro dela, que chega na segunda-feira, ela está com uma espécie de depressão ali, sazonal, né? É comum isso aí, depois das festas de final de ano também.
E aí, diante dessas questões biológicas, às vezes até pontuais, que não tem, às vezes, até nenhuma ligação com algo mais profundo, mas são excessos pontuais, as pessoas procuram ajuda. Antes que isso acaba se amplificando, sistematizando, prejudicando outras questões da vida da pessoa. Então, essa pessoa, geralmente, ela chega com baixa energia no consultório, ela procura a gente, assim, com essa questão, o afeto da culpa, né? O que é o afeto? É tudo aquilo que nos afeta. Podem ser positivos ou pode ser negativos. Quando as pessoas nos procuram atendimento, né, Nascer? A pessoa, ela procura com o afeto negativo, ela está sendo afetada negativamente ali por várias coisas. Sim, às vezes perde o relacionamento durante o carnaval. Perde o relacionamento por conta de toda perde relacionamento, uma coisa acaba impactando na outra, né? E aí, na psicanálise, a gente utiliza uma questão muito importante, que é essa questão pulsional. Então, no carnaval, o sujeito, ele dá vazão às pulsões, né? Que é aquela liberação libidinal que eu comentei com vocês. Mas, após isso, nós temos ali o ego, né? O id está satisfeito, está lá quietinho no porão, conforme a historinha que eu comentei, mas o ego vai acompanhar esse sujeito o resto do ano, né? Vai continuar lá o tempo todo na mente dele, no princípio aqui da realidade, ele está aqui na consciência o tempo todo, interagindo com o superego, né? E o superego, aquele senhorzinho que tá lá na janela, que fica batendo lá com a bengalinha dele, dizendo assim, ó, segura a tua onda aí, né? Como diz no popular, segura a tua franga, né? Segura a franga. Esse senhorzinho, ele vai estar o tempo todo falando pro ego assim, ó, olha, eu não te falei? Vocês conhecem alguém que fica falando isso? Eu não te falei? Tá vendo? Você gastou o que não tinha? Pronto, você arrebentou no cartão. Eu não te falei? Olha o superego. O superego é assim, né? Verdade. Quando o pai e a mãe falam assim para a criancinha, eu não te falei para você não botar o dedinho aí na tomada? Eu não te falei para você não ficar correndo? É o lado superego dos pais, que é aquele lado protetor. É aquele lado que quer trazer para o sujeito uma certa proteção. Perceba, pessoal, que na nossa mente não tem nenhuma parte da mente que é melhor ou pior. Por quê? Todas elas fazem parte de um aparelho psíquico que trabalha em conjunto. Mas, Adriano, qual que é a importância do id? Olha, o id é o nosso lado da liberdade, é o nosso lado sonhador, é o nosso lado lúdico, é o nosso lado inconsciente. É o nosso lado criança? É o nosso lado criança. Talvez as pessoas, muitas pessoas que você conhece, elas são muito superego, ou seja, elas são muito juízes. São pessoas rígidas, são pessoas que não conseguem curtir um passeio, são pessoas que julgam muito, não relaxam nunca. E aí, perceba que qual que é o convite da psicanálise? Talvez uma busca de um equilíbrio. Pois talvez tem muitas pessoas que nós conheçamos que são bebês crescidos. A idade biológica, você fala para aquela pessoa, nossa, fulano tem 30, 40 anos. Mas a idade mental não acompanha a idade biológica de muitas pessoas. São bebês crescidos, que se forjaram, conforme Freud diz, do 0 aos 7 anos. São pessoas que são bebês crescidos. E como que a gente sabe que são bebês crescidos? É só olhar o comportamental. Os resultados e os comportamentos da pessoa diz como que ela funciona por dentro. Então, talvez, aquela pessoa que ela é muito id, né? Ela é muito regressiva, ela é um bebezão, durante a análise a gente vai levar esse sujeito a se autorresponsabilizar. Ele tem que se preocupar com o entorno dele. Ele tem que perceber que as ações dele, o mundo não gira em torno dele, né? Ele tem que se responsabilizar por tudo que acontece também. E aquela pessoa que chega muito juíza, muito neurótica, obsessiva, aquela pessoa que ela atrasou 1 minuto, ela já vira a cara, ela fica ali com aquele bico terrível, aquela pessoa que quer controlar tudo, é perfeccionista, né? É aquela pessoa que fica preocupada de querer conhecer todas as regras do jogo, senão não vai brincar.
é aquela pessoa que é uma vida inteira, ela foi forjada para ser aquela pessoa juíza, aquela pessoa que quer controlar tudo. Aí, para essa pessoa, a gente, em algum momento na análise, vira e fala assim, olha, qual que é a única certeza que a gente tem na vida? A pessoa vai pensar, 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 talvez ela vai falar assim, é a morte. E aí a gente vai levar essa pessoa a entender, através da própria mente dela, que ela não tem controle de nada. E talvez esse é o brilho da vida. É a gente se permitir viver e permitir que as coisas aconteçam no tempo certo, do modo certo, com as pessoas certas. Pois Sim. ao acontecer isso, a gente está inserido num todo. E a gente se interconecta complementando pessoas que faltam questões que nós temos e pessoas que ensinam coisas que nós precisamos aprender. E aí a gente entende o que é viver. E aí a gente olha para pessoas de 90 anos que passaram uma vida rígida e estão pulando de paraquedas agora, né? Isso Ou que eu falo, estão se... ela é vida, né? A terapia é vida para todo ser humano. Toda pessoa deveria fazer terapia. Por quê? Porque ela vai buscar o equilíbrio. Tem famílias que são muito rígidas. Então, cria aquela pessoa nesse estado de não pode, isso não pode, não faça isso. E aí, quando é um adulto, ele fica muito ali recalcado, muito preso, né? Eu não posso fazer isso, isso é certo, isso é errado. E as pessoas consideram aquela pessoa uma pessoa chata, muitas vezes introvertida, não fazem amizades, não se sentem inclusas na sociedade, num curso, né? Numa faculdade. Enfim, estão sempre dizendo: olha, ninguém gosta de mim, estou sempre sozinha. Tudo que eu faço, nada do que eu faço dá certo. Mas por quê? Porque ela está ali presa numa criação muito rígida, muito fechada. E aí tem aquele que é muito liberal, muito tudo, né, leva a vida numa boa. Também incomoda aquele que é muito rígido. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta trazer para aquela pessoa o equilíbrio, trazer o ego, trazer ela um pouco mais para o ego, para ela ser menos armada, mostrar, né, que a vida ser mais leve é muito melhor, né? É muito gostoso ser leve e você não está cometendo nenhum crime sendo leve, né? Desde que você não infrinja as leis da sua família, porque cada família tem uma cultura, vai respeitar isso, não é? E da mesma forma aquela pessoa que tudo pode e muitas vezes não consegue vínculo com nada. Não consegue um vínculo afetivo, não consegue vínculo de emprego, né, duradouro, um vínculo de amizade. Então, para aquela pessoa também, a gente busca trazer o equilíbrio contrário. Então, nesse caso, eu vejo muito importante a terapia para a Muito pessoa. bom. Muito bom, Nassi. E nessa questão da terapia versus carnaval, eu queria trazer aqui um temperinho também, que é o seguinte. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Eu falei assim, você sabia que você fazer análise pode ter o mesmo efeito do carnaval, só que vai te levar a um crescimento e não a uma culpa, e não uma degradação física, moral, financeira, né? Lembrando que não é em todo mundo que causa esses efeitos, vai depender de como que o sujeito ele simboliza o carnaval. Então nós temos famílias que vão com as crianças para o carnaval e todo mundo se diverte numa boa, não briga, não bebe em excesso, vai em família, né? É comum esses carnavais assim mais familiares em pequenas cidades, em que não tem trio elétrico, é uma coisa mais de rua, né? Até em Campinas, alguns distritos, acho que em Barão Geraldo tem um pouco disso. Então, assim, vai depender do sujeito. A gente também não está generalizando, a psicanálise não generaliza nada. Mas nós temos sujeitos, e esse sujeito que nós estamos interessados em trazer aqui para o bate-papo, é aquele sujeito que ele está se arrebentando no carnaval. É aquele sujeito que utiliza o carnaval como sintoma. Na verdade, está procurando ali uma felicidade, uma alegria artificial, que ele não vai encontrar. Mas aí eu tracei um paralelo conversando com essa pessoa ontem sobre o carnaval e a psicanálise. Eu falei assim, sabia que tem muitas similaridades?
mas a psicanálise vai te levar para frente. Ele falou assim, quais são? Eu falei, olha, o set analítico, né? O que é o set analítico? Aquele espaço que vai além do espaço físico no atendimento, né, do paciente. É aquele espaço ali conceitual, aquele espaço de respeito, de não julgamento que nós criamos com o nosso paciente. Então, a gente cria uma ambiência em que ali tem esse não julgamento, nós temos o anonimato, tudo, o sigilo total do que o paciente está fazendo, né? Ali no carnaval tem um certo anonimato? Tem a máscara, tem a fantasia, mas tem câmera de celular filmando tudo, tem câmera de televisão, tem a vizinha, tem o parente filmando seus excessos, tem o colega de trabalho filmando para depois postar no grupo. Então, assim, a psicanálise vai te oferecer um anonimato verdadeiro, vai te oferecer um não julgamento verdadeiro, né? Não vai ter nada artificial à base de bebida ou drogas, né? Porque às vezes aquela alegria do carnaval, às vezes tem pessoas que estão ali, mas elas estão ali alienadas, elas estão anestesiadas ali, elas não estão pensando corretamente sobre as questões, né? Já no setting, não. Sem nenhum psico, algo que vai alterar a tua mente, você vai realmente pensar sobre você. Você não vai estar ali disfarçando, às vezes, questões pessoais e frustrações pessoais numa alegria passageira. Então, o foco vai ser você. Ali no set analítico, no atendimento, você vai poder falar exatamente, verbalmente, tudo o que você quiser falar. Você vai ser ouvido sem interrupção. Você pode fazer isso no carnaval? Não. Ali é uma catarse mais de expressão corporal, né? Ou a pessoa fica cantando algumas letras de músicas que podem estar fazendo uma inserção ali de algumas coisas que não vão te trazer um crescimento, né? Tem letras de música que são horríveis. Banalizam o sexo, banalizam a mulher e tantas outras coisas, né? E aí, ao exprimir os seus impulsos sexuais, sem ser julgado, no anonimato, você vai poder dar vazão a eles, né? Claro que de modo mental, né? Só que o ser humano, quando ele está falando, ele está imaginando. Ele está se colocando naquela situação. Então, você vai estar trazendo o seu sintoma e a gente vai trabalhar junto para entender a raiz desse sintoma. Por que que, às vezes, você tem tanta necessidade de buscar ali um eu mereço, né? O que que você tem reprimido na sua vida? Você tem sido bonzinho? Você tem se calado diante de várias questões na sua vida? E aí, em algum momento, você tem que dar vazão na comida, vazão no carnaval, vazão numa balada, vazão numa adicção qualquer, num vício qualquer? Então, vamos entender o que está por trás do eu mereço. Porque senão você vai se arrebentar na tua vida e às vezes vai morrer sem se entender. E você vai perder a oportunidade de ser feliz o tempo todo, não só no carnaval. Você vai poder ser feliz o tempo todo com a sua família, com pequenas coisas dopaminérgicas, como o contato com a natureza, uma caminhada, um bate-papo. A Nassir sabe, eu sou o cara do café e do bate-papo. Eu vivo chamando meus amigos psicanalistas para fazer isso. Gente, isso é sustentável. Você tem conexões humanas, você tem crescimento profissional, você tem ali ampliação do seu grupo de contatos profissionais e parcerias em todos os ramos ali, profissionais também. Isso sim é sustentável. Isso você pode fazer todos os dias do ano, não só no carnaval. Quantas pessoas estão sendo objeto de manobra de massa por questão econômica? Ah, eu mereço. Tudo bem, mas você está sendo, na verdade, talvez uma pessoa que está gerando muita renda para as pessoas ficarem ricas em cima de você. Quando você se entope de beber, quando você se entope de usar droga, você está dando lucro para quem? Não é para você. Você está acabando com a tua saúde física e mental e emocional. E talvez até do seu entorno. Quantas traições, quantas famílias são desfeitas por questões disso? Então, o meu convite não é o final ainda, mas o meu desafio para você é o seguinte: independente do que você faça na sua vida, faça com responsabilidade, critique por que você está fazendo aquilo. Vai pular carnaval em família? Tudo bem.
Mas se pergunte assim, esse é o ambiente para levar os meus filhos, os meus sobrinhos, as crianças os meus netos? É isso que você quer? Uma hipersexualidade deles cedo? Ai, Adriano, mas se eles não forem pular carnaval comigo, eles vão ver na televisão. Tudo bem, então é esse consumo, é esse conteúdo que você está disponibilizando para as crianças à sua volta? Afinal, a criança depende do adulto. É isso que você tem oferecido para ela? É disposição à rede social, o tablet, o computador, o celular, a televisão? Porque é isso que ela vai consumir se você disponibilizar para ela. Ou você tem pego parte do seu tempo e tem brincado com as crianças, igual fizeram com você talvez, tem saído para passear no parque, tem levado para o contato com a natureza, aí elas vão ter acesso a isso. E aí você também vai ter acesso a isso. É bom, e vai longe, né? Vai longe essas questões, né, Nassir? Muito assunto. Muito assunto. Posso te Muito fazer assunto. uma pergunta, Nassir? Você tem percebido que o carnaval parece que ele está ficando cada vez mais precoce? Parece que cada vez ele tem aparecido mais cedo na sociedade? Antigamente o carnaval ele vinha ali em fevereiro. Agora parece que já começou em janeiro, já tem pré-carnaval aqui, já tem micareta não sei onde. Parece que o carnaval daqui a pouco não vai ser só 3, 4 dias, não, viu? Daqui a pouco o carnaval vai ser de vários meses, sei lá, do jeito que tá indo. Não tá parecendo que tá cada vez mais ficando elástico o período de carnaval? Sim, a partir de 2018, isso começou a acontecer com mais frequência. Pessoas hoje, principalmente nas áreas de Nordeste, Norte, eles estão já 15, 20 dias antes, já colocando os blocos na rua e já começando um carnaval antecipado, até por questões financeiras, não é? Eles buscam já explorar essa área e as pessoas que gostam, elas estão amando isso, né? Eles estão buscando cada vez mais antecipar para ter mais tempo fazendo essa questão. Muito bom, é isso mesmo. Eu percebo isso também. E eu vou estender essa nossa percepção em conjunto, Nassir, para outras datas comemorativas também. Eu tenho percebido também, por exemplo, a questão da Páscoa. A gente vê disponibilidade de ovos de Páscoa cada vez mais cedo nas prateleiras, né? Então, várias datas comemorativas, a gente vê um estímulo ao consumo cada vez mais precoce. Está se estendendo muito. E aí, é só a gente perceber, gente. Isso é um estímulo ao consumo. Exatamente. O evento do carnaval, ele está cada vez mais elástico, porque as pessoas estão tentando ter uma catarse no carnaval, eu posso, uma permissão cada vez maior. Ou seja, que estilo de vida que as pessoas estão tendo, que cada vez mais elas estão dizendo, me manda mais carnaval, cada vez mais cedo. Ai, me manda ovo de Páscoa para eu ter aqui uma hiperliberação de dopamina, porque o chocolate tem esse poder, né, de liberar alguns neuroquímicos. Por que É as pessoas estão... aquilo que a gente falou anteriormente. O excesso de dopamina hoje, que é o excesso de tela, né? O prazer rápido, muito rápido. Prazer pelas redes sociais, a autoexposição muito grande, né? Muita exposição, muita tela. Tudo isso está trazendo um prazer maior, né? Uma necessidade de ampliar esse prazer. Entende? Porque quanto mais você busca, mais escasso fica. E se você tem um equilíbrio disso durante o ano todo, se você é uma pessoa que tem equilíbrio, você não vai precisar ter uma compulsão por isso. Entende? É como a compulsão alimentar. Se você faz uma restrição muito grande, no final da noite você tem uma compulsão alimentar, certo? Você acaba comendo excessos e se arrependendo depois. A mesma coisa acontece com a dopamina. Quando você se restringe muito ao prazer, a hora que você se libera, se autolibera, você quer fazer aquilo de uma forma mais extensa. Entende? É onde está acontecendo isso. Muito bom, Nassir, isso mesmo. E nessa questão aí da dopamina,
Vamos falar, então, vamos colocar aí a questão da sexualidade, né? A questão da sexualidade, ela é base na psicanálise. Então, tem um ponto de contato muito forte aí para apreciação da psicanálise. O sexo, pessoal, ele vende, e vende muito, né? A erotização precoce, ela cria indivíduos que vão gerar muito lucro. Então, hoje, uma criança, se não tomar cuidado, ela faz uma pesquisa ali simples na internet, e às vezes pode ser que nos resultados de pesquisa venha conteúdo ali erótico, ou às vezes até pornográfico. Então, os pais têm que estar acompanhando as crianças, porque está se gerando cada vez mais sujeitos consumidores de sexo. Hoje, um dos maiores tráfegos pagos na internet hoje é pornografia. É uma das adicções mais fortes que gera muito lucro, muito lucro. Então, quando você tem esses estímulos nas redes sociais, no carnaval, quando você tem essa erotização na televisão, letras de música, você está criando sujeitos hipersexualizados que vão utilizar o sexo e a pornografia como uma droga. E aí vai retroalimentar um sistema econômico muito lucrativo para o sistema. E muito prejudicial para o seu emocional. Muito. Porque é mais fácil você tirar a adicção de uma outra substância do que da pornografia. Quando a pessoa é viciada em pornografia, é muito difícil, é uma dificuldade um pouco maior para a gente ajudar essa pessoa a sair, entende? Não que não tenha jeito, todos eles têm jeito, tá? Mas a sexualidade, ela está na sua mão, a tela está na sua mão o tempo todo. Então, a facilidade gera dificuldade de você dizer não, depois que você já está viciado naquele conteúdo. Entende? Então, o ideal é nem acessar, nem começar uma vida nesse sentido. Porque o prejuízo emocional é muito grande. É prejuízo em relacionamento, prejuízo financeiro, mais uma vez, e saúde física também, prejuízo físico na saúde física. É muito complicado para você trabalhar isso depois. Exatamente. A Nacir comentou essa questão de 2018 para cá, né? Que é o período ali pré-pandêmico e da pandemia também. Nesse período aí, percebe como que as pessoas reprimiram ali tantas coisas, não podia sair de casa, não podiam trabalhar, tantas coisas que elas deixaram de fazer, e aí o sujeito teve que confrontar ali o relacional dele, do sistema familiar, teve que ficar perto, e as pessoas não têm se preparado bem nessa questão do relacional, as pessoas não conseguem trocar muito tempo de conversa mais, dificilmente as pessoas conseguem conversar longamente, conseguem ver um filme, né? Porque a dinâmica hoje em dia são short vídeos, aqueles videozinhos curtos, né? Começou lá no TikTok e se alastrou pelas outras redes sociais, porque percebeu que o sujeito, uma das dinâmicas dele é a do menor esforço. A nossa mente tenta economizar energia o tempo todo. Ou seja, o ser humano, ele não é feito para ser feliz. Na programação do ser humano, ele é feito para economizar energia. Ou seja, na essência, somos preguiçosos. O ser humano, ele é feito para sobreviver. Por isso que ele tem facilidade de comer, de ficar em frente a uma tela. Por quê? O natural dele é esse. Porque lá, antigamente, não se sabia quanto tempo ia demorar para conseguir alimento, as questões da variação de clima, havia muitas coisas hostis. E aí, a gente foi criado, assim, desenvolveu toda a nossa dinâmica do corpo e da mente para economizar energia. Você entendendo essa variável, você vai entender que para você ter resultados diferentes na tua vida, em todos os campos, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que gastar energia. E quando eu digo gastar energia, não é ficar horas e horas na academia todos os dias.
Eu estou dizendo que você tem que buscar um equilíbrio entre todos os campos da tua vida. Então, seja no familiar, tem que dar atenção para o familiar, tem que dar atenção para o social, né? É aquelas amizades, é um bate-papo. E não só você procurar alguém do seu networking quando você está precisando de ajuda. Vocês conhecem alguém que de vez em quando, a pessoa nunca manda mensagem para você, nunca te procura. E aí ela pega e fala assim, lá onde você está trabalhando, não tem como você levar um currículo meu? Olha, essa pessoa ela não cultivou ali um relacionamento, um networking, e ela só te procurou para isso. Que qualidade que vai ter essa indicação? Será que ela vai te indicar, sabendo que tem essa dinâmica por trás disso? Então, assim, é a questão educacional, né? A pessoa está sempre estudando, a questão da saúde física, a saúde espiritual, são várias dinâmicas que a pessoa tem que estar atenta, buscar equilíbrio, para que ela consiga, quando vier, por exemplo, questões sazonais, igual a gente passou por essa pandemia do Covid, a pessoa consiga sair da melhor forma possível. Eu conheço pessoas, Nassir, que floresceram na época do Covid. São pessoas que se desenvolveram. Por quê? Elas têm bom relacionamento familiar, então, quando ficarem em casa com a família, aproveitaram muito bem o tempo, né? Aproveitaram para estudar. Gente, tem pessoas que têm um nível de consciência tão pouco desenvolvido que tem presidiário que é mais desenvolvido que algumas pessoas. Como assim, Adriano? Gente, tá cheio de presidiário que tá fazendo faculdade na prisão. Sabe? Não é uma não, tá fazendo duas, tá fazendo pós por EAD, tá estudando na prisão. A pessoa se exercita em, sei lá, 6 metros quadrados. E as pessoas dentro das suas casas, com todo aquele conforto, com todo o acesso que tinham, elas acabaram não sabendo lidar com aquela situação. Então perceba que é o nível de consciência que importa, não é o que você tem, é o seu nível de consciência. E isso a psicanálise ela consegue te ajudar nessa expansão dessa consciência, da forma que você faz uma leitura de você e do mundo. Eu queria trazer também, Nassir, uma indicação, né? Eu fiz uma indicação aí de um livro de Freud, e agora eu queria fazer uma indicação de um filme. Não sei se você conhece essa franquia de filme, tá? Eu descobri recentemente que é uma franquia de filme que uma delas chama-se Uma Noite de Crime. E são, na verdade, vários filmes, eles têm uma sequência que vai trabalhar uma tônica única, que é a seguinte. Imagina que você, por 12 horas, numa sociedade distópica, por 12 horas, o sujeito poderia fazer o que ele quisesse. Não teria polícia para impedir, não teria ambulância, não teria paramédico, seria aquele tempo dele, né? Aquele tempo de catarse coletiva, igual a gente vê no carnaval, só que no filme vai falar de 12 horas. E aí todos aqueles desafetos que você reprimiu nos outros dias, você vai poder fazer. Então aquele vizinho que você odeia, aquele parente, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha acesso a ele, porque nessas 12 horas, várias pessoas se trancam nas suas casas, com seus sistemas de alarme e câmeras, se protegendo. Outras pessoas botam máscaras, olha as máscaras, e fantasias, e vão para ruas armadas e vão matar aquelas pessoas que elas odeiam. Aquelas pessoas que as maltrataram, aquele chefe que mandou ela embora. Olha que similaridade com o carnaval. E aí, nessa sociedade distópica, criou-se esse combinado, igual o carnaval é um combinado também, né? Se você for ver, é um combinado. E nesse filme se cria esse combinado que é o seguinte, chega um momento que as prisões estão lotadas, não dá para colocar tantas pessoas presas. E aí cria-se as 12 horas da forra, né? Em que as pessoas podem se matarem, né? E aí elas vão dar vazão a toda essa violência que está dentro delas. E nos outros dias, elas se reprimem, elas se controlam, e aí chegou-se nessa sociedade distópica. Essa é a tônica do filme. É um filme bem violento? É bem violento, tá? Então, não assistam com crianças,
Mas a ideia que o cineasta nos traz é uma ideia maravilhosa, que se conecta muito com o carnaval, né? Então, assim, será que a gente vai chegar numa sociedade dessa, em que vai se criar um momento em que vai muito além da expressão do carnaval, mas até da violência, um bang-bang permitido, é um combinado, né? E se eu pensar dessa forma, olha, eu vou fazer o que eu quiser, e o outro pensar também, vou fazer o que eu quiser, o que vai ser desse mundo? Sem regras. Vou fazer outro e assim está acontecendo. Muitas pessoas pensam só em si mesmos, entendeu? Em fazer aquilo que é importante para ele, sem se preocupar com a responsabilidade do outro, entendeu? Com a vida do outro, com o que vai afetar o outro. E aí onde chega nesse contexto desse filme. Porque se a gente não tomar cuidado, é o caminho que está tomando para muita gente. Não é? Muito bem. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Nassir? Desculpa. Não. Maravilha. Bom, Nassir, tá dando aí 1 hora e pouquinho já. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? E hoje, nesse primeiro bate-papo, acho que a gente pode ir canalizando agora e ir para o final, umas considerações finais. Eu acho que deu para a gente movimentar bastante coisas, né? Ao falar, a gente movimenta coisa em nós mesmos. Ao falar, as pessoas que também estão ouvindo acabam movimentando também. E gostaria, se possível, né, se você quiser, fazer as suas considerações finais aí sobre o carnaval, sobre o que você quiser. E depois eu faço também aí as minhas considerações finais. Tá. Bom, eu deixo uma reflexão a respeito de tudo isso. Até quanto né, eu pensar só no prazer? Até quanto vale a pena eu buscar aquilo que é bom só para mim? Ou se durante o ano todo eu deveria ter um equilíbrio emocional, físico, espiritual, entendeu? Fazer o que é importante para mim e para a minha família, para os meus amigos, entendeu? Tentar ser feliz todos os dias um pouco. E não simplesmente ser feliz nesses dias de carnaval. Entende? Buscar sempre o equilíbrio dentro da sua vida. Um equilíbrio bacana para você olhar. Eu não preciso liberar tudo de uma vez. Eu posso fazer isso durante o ano. Ok, Nassir, muito obrigado, viu? Pela sua participação, por ter trazido aí, compartilhado conosco. Nossas redes sociais, durante nosso bate-papo, eu fui passando aí um texto embaixo, aparece as nossas redes sociais, para quem quiser seguir, para quem quiser ver outros conteúdos incríveis lá, para quem quiser buscar atendimento, nós atendemos também, tá bom? E eu gostaria de fazer minhas considerações finais também, questionando, né? Como é bem típico da psicanálise, eu vou terminar questionando, né? Geralmente no setting analítico a gente faz isso. A gente geralmente libera a sessão do paciente com algumas reflexões para que ele vá pensar um pouco sobre algumas questões e nos traga o resultado dessa reflexão na próxima sessão. Então, vou terminar também essa gravação com algum questionamento, né? No carnaval, as pessoas, geralmente, elas estão ali imersas em personagens, né? Então, elas se travestem, elas utilizam ali das fantasias, das máscaras, né? E elas se permitem ali viver uma personagem, né? Algumas pessoas, o meu questionamento é assim: será que essas pessoas elas não têm vivido essas personagens em outras épocas do ano, além do carnaval? Sem as máscaras físicas, sem as fantasias físicas? Será que pessoas que você conhece, ou até você que está nos ouvindo, você tem sido mais personagem do que você como essência de ser humano?
como meio de sobrevivência, talvez você tenha se tornado personagens para agradar as pessoas. Aquele personagem que tem dificuldade de falar não, aquela pessoa que tem seguido a dinâmica das redes sociais, em que o importante é o que se aparenta ser. Talvez você tenha se tornado um personagem que não se permite ser frágil, que só se demonstra o super-homem, né? O super-herói ou a super-heroína que vai salvar o mundo. Será que você é o personagem que realmente vai salvar o mundo? Será que a gente consegue salvar o mundo? O meu convite é para que a gente perceba que, às vezes, o carnaval é a tipificação do que se é o ano inteiro. E, às vezes, quando a pessoa ela bebe um pouquinho em excesso, você percebe que cai a máscara. E ela fala algumas verdades. Porque ali saiu a censura do ego. Tem muitas pessoas que são mais verdadeiras depois que bebem. E aí, o meu convite é, será que você precisa de tantas questões externas para se maquiar de personagens, sendo que talvez o melhor caminho é você buscar verdadeiramente quem é você, para você se expressar em toda a sua plenitude humana e as pessoas amarem você verdadeiramente com as suas fragilidades? Talvez o seu medo de julgamento tenha te levado à construção de personagens. Você tenha se entupido de cursos, você tenha se passado horas e horas só trabalhando, buscando o quê? O que a sua consciência tem te levado? Para que caminho que a tua consciência tem te levado? Se entupindo de trabalho? Para mostrar o quê? Para quem? E você tem deixado de viver, talvez. Inclusive, a maior parte das pessoas estão na bilocação. O que é a bilocação? Elas estão vivendo tanto no passado como no futuro. E não estão vivendo o presente. Hoje, a minoria das pessoas estão em estado de presença. Elas estão conseguindo viver o presente. Elas estão numa mesa, tomando um café, almoçando, elas estão no celular. Elas estão num parque aquático lindo e elas estão no celular. Elas estão num show maravilhoso, elas estão no celular, mais preocupadas em mostrar. Olha, eu estou aqui. Está na praia, está no celular. Mesmo em depressão, num lugar lindo, com pessoas maravilhosas, que amam tanto ali do lado dela. E ela está no celular. Então, isso tem sido saudável para você? A minha pergunta é essa. É isso que você quer para a tua vida e para as pessoas que você ama? É isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos? Se questiona. Nunca é tarde para uma transformação. E esse é o convite que a psicanálise faz para você nesse momento. Sozinho não dá. Procura ajuda. Eu sou professor de psicanálise, te convido para uma aula gratuita, para um atendimento também. Nós podemos indicar atendimento social, se você não puder pagar. Eu tenho um grupo de ajuda mental, pode entrar nesse grupo. Então, há muitas pessoas querendo te ajudar, mas você tem que se ajudar, saindo da zona de conforto, dando o primeiro passo e dizendo assim, eu preciso de ajuda. Saia da alienação e talvez você vai dar um salto na tua vida em que você vai conseguir se sentir, não vou dizer feliz, porque a felicidade é uma utopia, mas talvez você vai ter tantos momentos alegres, tantos momentos bacanas durante o seu dia a dia, e não só no carnaval, não só na Páscoa, não só no Réveillon, não só na viagem lá para o Beto Carreiro, não só a viagem para Disney, mas você consiga ver uma motivação, um propósito, uma alegria de viver, que a psicanálise talvez ajuda você a buscar dentro de você mesmo, porque a resposta está dentro de você, não está em nada externo, não está em evento e não está em outra pessoa, está dentro de você mesmo. E a psicanálise só cresce porque não para de dar resultados cada vez mais, tá bom? Deixa de tanto remédio e busque um pouco a psicanálise também. Talvez você comece a economizar em remédio e comece a investir em você através de terapias, tá bom? Um grande abraço para você, Nassir. Foi o máximo conversar com você. Espero que a gente estreite os nossos laços profissionais, pessoais, cada vez mais,
pois são pessoas como você que eu quero cada vez mais no grupo de pessoas perto da minha vida, pois a gente se molda muito por pessoas como você, pessoas que estão perto de nós, tá bom? Um grande abraço para você e até mais. Forte abraço para você, Adriano. Obrigado Tchau, pela oportunidade. tchau.